Estimulam também o interesse das empresas, ou pretendem estimular com algumas medidas o interesse das empresas na criação de trabalhos em part-time, para permitir às mães uma dedicação maior na formação das crianças? É um dos mecanismos que nós temos na lei e que é muito pouco aplicado. Não só porque as pessoas não podem prescindir de parte do vencimento, muitas vezes, mas porque as empresas também não estão sensibilizadas para isso. O começo que nós propomos nesta área é que, mais uma vez, se aplique esta bonificação da taxa social única para as empresas que optarem por aceder a pedidos de trabalhadores ou trabalhadoras para passarem a um regime de part-time. E, portanto, a ideia é que possam, através deste mecanismo, porque às vezes as pessoas que querem, as empresas não querem, não estão nada interessadas em ter pessoas em part-time, porque lhes desorganizam os esquemas, e, através desta medida, nós procuramos que isto seja um estímulo para que elas passem a adotar estes esquemas. E, se calhar, mais importante até, ou tão importante, mas muito importante, é não só o part-time, mas a jornada contínua. Porque a jornada contínua pode fazer uma diferença imensa na vida das pessoas e atualmente no setor privado é muito pouco aplicado, no setor público é aplicado, no setor privado não é. Explique-nos exatamente o que é a jornada. Jornada contínua é a pessoa não ser obrigada a parar, por exemplo, 1h30 à hora de almoço. O que significa que, em vez de sair às 6 da tarde ou às 6h30, pode sair às 5 da tarde ou às 4h30. Portanto, é uma diferença grande para quem tem que ir buscar crianças ao infantário, à creche, à casa dos avós, onde quer que elas estejam. Implica, no fundo, uma reorganização do trabalho dentro das empresas. Implica uma reorganização. Não é possível estabelecer como um mecanismo obrigatório. Nós pensámos nisso e refletimos sobre isso, mas aproveitámos e tivemos, e isto foi uma das metodologias do trabalho, foi conversar com uma série de entidades e falámos com a CIP e falámos com o UGT e por aí fora, com a Associação de Famílias Numerosas, com a Associação Portuguesa de Demografia, e aquilo que pareceu relativamente consensual é que regimes muito obrigatórios muitas vezes funcionam ao contrário. Portanto, é o feitiço contra o feiticeiro. Estabelecer a obrigatoriedade de, por exemplo, a mães ou a pais de criança até aos 12 anos terem jornada contínua, significa que se calhar as empresas vão deixar de querer contratar pessoas até aos 12 anos se não estiverem para organizar o seu tempo de acordo com o esquema da jornada contínua. E, portanto, aqui a ideia, mais uma vez, é tentar dar um estímulo às próprias empresas para que considerem esta hipótese da jornada contínua, que eu creio que pode ter efeitos muitíssimo relevantes na vida prática das pessoas. Ao nível fiscal, propõem também benefícios para as empresas que criem creches e que aumentem a proximidade das crianças dos funcionários? Estava previsto apenas a consideração como custo da empresa a 140% dos montantes doados, atribuídos às creches. Como nós achamos que faz sentido que, num quadro de responsabilidade social das empresas, as próprias empresas tomem a iniciativa de fazerem creches ou de adquirirem creches, de se organizarem para arranjar equipamentos sociais, então propusemos, e isto é uma medida que é particularmente cara porque já foi acolhida na negociação do orçamento. O PS acolheu esta medida e nesse aspecto é já um reflexo do relatório, passa a ser considerado como 140% do custo a construção e a aquisição também das creches. Uma outra ideia dentro desta parte dos equipamentos sociais que é crucial, como todos sabemos, até para que haja verdadeira escolha por parte das famílias, é a possibilidade de as empresas se constituírem em IPSS. O que permite alargar, desde logo, por exemplo, a possibilidade de se candidatarem a fundos como o do projeto PARES, do programa PARES. E também propomos que a própria lei passe ou reintroduza uma previsão que já lá esteve, de que o Estado possa negociar fundos estruturais para esta área específica dos equipamentos sociais e que as empresas possam candidatar-se conjuntamente com o Estado à aplicação desses fundos. Estas são, grosso modo, algumas das medidas deste estudo. Eu gostava, para concluir, de apenas não deixar passar em branco uma frase, uma consideração que está na introdução deste estudo, em que se explica mais ou menos a preocupação do CDS, que é uma preocupação nacional, a redução do número de nascimentos. Estamos com uma taxa de 1,36 crianças por cada mulher. Precisávamos que cada mulher tivesse mais do que 2 filhos para que, de facto, fosse possível a reposição das gerações. Nesta introdução, quando analisa a forma como as famílias foram vendo de forma diferente o número de filhos que podem ter ou não, chega-se a uma frase que é de que as crianças hoje são, por vezes, um bem de consumo ou um bem demasiado caro para que as famílias possam... É um luxo, no fundo, para as famílias. Como é que chegamos a esta situação?
Chegámos pelo caminho dos tempos, a frase não é minha, a frase foi retirada de um autor e está na tese de doutoramento do professor Lécio de Bandeira, que se dedicou sobre o problema da transição demográfica, tem a ver com a evolução da própria sociedade. Antigamente as crianças gostavam muito pouco, estudavam pouco, faziam a quarta classe, as que faziam, e depois iam trabalhar para o campo a ajudar os pais, e portanto uma criança era um investimento. E era bom ter muitos filhos porque eram mais braços para trabalhar e para ajudar aquela família e a trabalhar para aquilo que era de todos e que havia de ser de todos. E hoje em dia não é assim. As coisas foram evoluindo, as crianças dão muita despesa aos pais, os pais não esperam nada em troca, portanto há muita ideia da criança gratuitidade. Ao mesmo tempo, exige-se muito aos pais, a muitos níveis. Nomeadamente ao nível financeiro, e por isso se diz, e ouve-se muitas vezes o comentário de que se tem muitos filhos é porque pode. Há muita ideia de que só tem filhos quem realmente tem muito dinheiro para os criar, precisamente porque percebe-se que não há muitas ajudas e, portanto, quem toma essa decisão é porque pode e porque a própria sociedade evoluiu para um quadro em que exige muito do ponto de vista material, e não só do ponto de vista afetivo também, mas do ponto de vista material exige muito aos próprios pais. Num cenário em que fosse possível aplicar com alguma rapidez este conjunto de medidas, acredita que será possível nesta geração ainda inverter os números da natalidade? Olha, aquilo que mostram as experiências comparadas é que no mínimo de 10 anos é possível, 10, 15 anos, a França conseguiu em 15 anos, é possível inverter a tendência. Mas estas medidas, e eu queria chamar a atenção para isso, que está frisado várias vezes no estudo, são o início. Estas 15 medidas são o início daquilo que nós achamos que deve ser o aprofundamento da atuação e da preocupação e do empenhamento do Estado com estas políticas, que passam por muitas áreas, passam por estas particularmente, passam por outras, passam sobretudo por ter uma coerência de políticas e por criar um ambiente favorável à família, um ambiente que permita que as pessoas possam, no fundo, concretizar os seus desejos, porque, como disse há pouco e bem, 1,36 é o índice de fecundidade em Portugal, mas quando questionados os portugueses sobre quantos filhos gostariam de ter, os últimos dados que nós temos dizem que gostariam de ter 2,1 filhos. O que também é diferente de outros contextos. Isto significa que realmente as pessoas não têm mais filhos porque têm muitos obstáculos para os ter, porque sentem que é muito, muito difícil. Vamos ver com que eficácia consegue o CDS no Parlamento levar o Governo a aprovar algumas destas medidas. A Associação Cristas agradece a sua presença em Canal. Obrigada. Boa noite. Obrigada.